iniciarmos, então, quero convidar você a fazer uma oração junto comigo, como nós temos o costume também de fazer com os alunos, a oração do Pai Nosso. Então, onde você estiver, quero que você possa respirar bem fundo, né? A gente às vezes não tem tempo de parar, às vezes a gente cansa realmente, a nossa cabeça principalmente, né? Então, nesse momento, a gente possa usar a nossa fé para talvez colocar alguns pensamentos em ordem, né? Principalmente a nossa esperança de continuar. E se existe alguém que dá esperança para vocês para continuar, tenho certeza que são os nossos queridos alunos laçalistas, né? Eles são a nossa algo que nos potencializa a continuar. Então, convido você a orar junto comigo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que viva Jesus em nossos corações. Eu vou falar só brevemente algo que tem falado muito ao meu coração esses dias, pois quando a gente passa por situações um pouquinho difíceis, a gente começa a pensar, né, no que a gente precisa fazer para a gente colocar os nossos pés, trilhar no caminho certo. Quero convidar você a meditar nessa frase que está escrito aqui. Eu agradeço a Deus em louvores, mesmo na tempestade, eu aprendi que. Eu quero que você se responda aí em casa, se questione também. O que você aprendeu nessa tempestade que a gente tem vivido durante esse tempo, ou talvez uma tempestade pessoal, né, que a gente passa, enfrenta. Tem uma passagem muito bonita na Bíblia que fala, independente da nossa fé, a Bíblia relata muitas histórias que a gente pode refletir para os nossos dias de hoje. E essa passagem, ela relata que os discípulos estavam num barco e havia uma tempestade, e eles ficaram com muito medo. E Jesus estava no barco também, né? Jesus, que era um exemplo de fé, e ele estava dormindo, né? E os discípulos acordaram ele desesperados. Tu não vai fazer nada, Jesus, né? Muitas vezes a gente se coloca em situações que a gente pergunta, né, para a vida, para o destino, para aquilo que a gente acredita, mas eu tô acreditando tanto e parece que não acontece nada, tu tá aí dormindo, e a gente até questiona a nossa fé diante dessas situações. Mas daí Jesus acordou, acalmou a tempestade e disse: se acalma, se aquieta, né? Se aquieta. E tudo ficou normal. E no final ele até questiona: mas vocês não têm fé? Onde está a fé de vocês? Né? Então, a nossa fé só existe porque a gente é colocado em situações para testá-la. Porque se sempre tudo fosse tudo bem, a gente não ia lembrar de ter fé, né? A gente não ia lembrar de acreditar. E eu volto a dizer que não é que as coisas estão melhores agora que a gente se acostumou com a pandemia, né? A gente não tá 100% melhor, mas a gente já tá mais acostumado, né? Estamos um pouquinho mais conformado, a gente não tem tanto medo mais, né? Apesar de que a gente precisa dos cuidados, precisa se cuidar, mas a gente está mais forte, a gente aprendeu a estar mais forte. Então, por isso que eu pergunto a você, o que você aprendeu nessa tempestade, né? O que você pode ver que você é forte nisso, né? A gente se superou como escola, estamos aprendendo, caminhando, né? Tropeçando e caindo, mas aprendendo, né? Existem muitas pessoas que estão dispostas e são essas que conseguem acalmar a tempestade também com a fé. Então, eu desejo uma ótima final de tarde, que vocês possam tirar suas dúvidas, né? Com a direção que está aqui disposta a fazer isso por vocês e que a tempestade da vida de vocês possa se acalmar, né? Independente da área, independente do lugar, se sintam sempre abraçados, porque a fé a gente não vê mesmo. A gente confia e vai à luta, tá bom? Um beijo, que viva Jesus em nossos corações. Fiquem com Deus. Para sempre. Então, obrigada, Keila, por nos proporcionar esse momento de reflexão, né? E, então, uma breve participação, né? Depois eu vou passar a palavra para a prof. Adrivane, que o objetivo do nosso encontro maior hoje é falar um pouquinho da nova configuração, da nova organização do segundo trimestre, né? Então, como a Keila diz,
já estamos um pouco mais experientes, né? Enfim, como nós também costumamos brincar entre nós, né? Esses 4 meses nos deixaram um pouquinho mais experientes, então a gente conseguiu, e enfim, através das nossas avaliações, da nossa caminhada, né? Um passo para frente, 2 para trás, 2 para frente, 1 para trás. A gente conseguiu configurar, planejar um trimestre um pouquinho diferente, né? Levando em conta a avaliação feita pelos alunos, né? Aquilo que conversamos com as famílias, né? Então, a gente percebeu que no primeiro trimestre teve muitos acertos, muitos erros, né? Fomos fazendo de acordo com, meio às cegas, né? Porque não existia receita, não existia uma forma, é assim, né? Ninguém sabia como é que se fazia. Então, entendemos que agora, né, sendo presencial ou remoto, esse segundo trimestre, a gente consegue caminhar de acordo com o planejado. Em relação ao retorno, né, ao retorno dos estudos presenciais, nós não temos hoje nenhuma perspectiva, né, nós tínhamos, a princípio, quando conversamos da última vez, um possível retorno no dia 3 de agosto, porém não se fala mais nesta data, né? Então, nós realmente não temos nenhuma perspectiva, nenhuma data, né, que nos digam tal dia vamos retornar, ou um possível retorno, né? E informações muito desencontradas, continuam as informações desencontradas, né? No sentido de o sindicato das escolas privadas defende uma ideia, né? Claro, levando muito em conta a questão da bandeira, né? Que está a região, o Estado, né? Os governantes estaduais, a instância governamental estadual tem uma outra ideia, a questão da instância governamental local também tem outra, né, perspectiva, mas a gente sabe que tudo depende de como está a situação na região ou no município, né, e infelizmente o que a gente tem visto agora é os casos de contaminação aumentando. Então, neste momento, o que prevalece é a saúde, né, então nós queremos, não só nós, todos, né, então queremos que tudo fique bem, né? Não vamos colocar, não queremos colocar ninguém em risco. O nosso plano de contingência ou protocolo de retorno, né? Protocolo de segurança e proteção de retorno, com as adequações que de acordo com a OMS, precisavam ser, e as instâncias e as regulamentações nacionais, né, estaduais e municipais, que precisavam ser feitas de adequações no espaço educativo, já foi apresentado, então, para a Secretaria da Saúde, né, para o COI municipal, e está aprovado, né, então, no momento que tiver uma perspectiva, essa questão legal já está pronta, né. Porém, a gente sabe que depende da questão de saúde mesmo e de segurança, né? Só retornaremos quando nos sentirmos seguros. É claro que tudo isso vai exigir uma série de questões, né? Das famílias se sentirem seguras, enfim, tudo aquilo que a gente já conversava todas aquelas questões que a gente já conversava no nosso último encontro. Então, só para situar um pouquinho, né, a situação, porque a pergunta mais que mais acontece nos últimos dias, nos últimos tempos, né, e não cessou, é essa em relação ao retorno. Então, realmente a gente não tem, né. E então nos resta nos adequarmos, né, continuarmos nos adequando a esta realidade, né, e enfim, dar sequência ao andamento do trabalho na medida do possível, né?
a gente percebe os alunos mais receptivos, né? Acho que acostumaram um pouco mais com a ideia de que, de repente, eles imaginavam que amanhã vai passar, amanhã a gente volta para a escola, né? Acho que eles acostumaram com estão acostumaram, se adaptaram, estão acostumando com essa realidade, né? Então, a gente observa agora, depois do retorno do recesso, eles mais receptivos, mais envolvidos, né? Então, isso também nos alegra, nos fortalece, porque se tem mais facilidade de andar com o processo, né? A gente percebia bastante resistência, enfim, mas é claro que a gente entende, de certa forma, até um luto, né? Em função do momento vivenciado, de uma negação desse momento, né? Claro, isso eu estou generalizando, mas é claro que não era generalizado, né? Mas para a gente entender um pouquinho também a situação deles, né? Então, já falei demais, Prof. Adri, passo a palavra para você. Então, obrigada, nos colocamos à disposição, estamos à disposição para aquilo que precisarem. Continuamos. Isso aí. Boa noite a todos, então, obrigado pela presença, né? Aí é sempre importante nós estarmos conversando, e como a gente já falou, a Francisca também, né? É o nosso segundo encontro, e a gente pretende fazer mais encontros desses. Importante a gente trocar ideia e também sentir mais próximos, né? Mais presentes, já que a gente, infelizmente, ainda não tem o presencial, né? E como a gente também já falou antes, faz muita falta vocês lá na escola, né? Esse aí é a nossa nova configuração, é o nosso novo normal, que nós dizemos, mas, entrando nesse segundo trimestre, nós nos sentimos, assim, pode ser mais positivos, né, mais organizados também, porque não que fomos experientes suficientes, né, mas a gente já teve agora uma caminhada, porque como vocês sabem, nem vocês, nem nós, nem ninguém, nós nos preparamos, nós não fomos formados para um momento assim. Então, eu creio que muitas coisas do primeiro trimestre aconteceram realmente pela falta de experiência, pelas informações que também não foram nós que decidimos, né, foram vindo e cada dia a gente foi transformando conforme as informações, mas, enfim, conseguimos, né, fechar o nosso primeiro tri, e iniciamos aí, não sei se vocês já conversaram com os filhos de vocês, mas um novo trimestre mais direcionado, né? Nós já direcionamos a questão avaliativa com eles, a pontuação, distribuímos aí as avaliações dentro da nossa pontuação, né? Então, eles já sabem, assim, o caminho que eles têm para seguir. As nossas aulas online, né, nós estamos tentando nos aproximar da melhor maneira que a gente encontrou possível, da forma presencial, que era o que nós tínhamos, né, então organizamos nossas atividades, os nossos conteúdos, enfim, daquela forma que a gente acredita, que a gente sabe, que nós estudamos, né, que seja essencial para o ano de cada turma, né, não que o resto não seja importante, mas dentro disso, a gente conseguiu condensar, então, aquelas atividades, porque o que acontecia, tanto para o aluno como para o professor, porque até então nós tínhamos como comprovação de presença de atividade, de aula, né, o número de atividades, então, esses alunos tinham muitas atividades para fazer diariamente de todos os componentes, né, nós cumprindo aquelas questões todas da apostila, então, nós reestruturamos essas aulas nesse sentido, de trabalhar realmente o essencial, dentro das competências e habilidades que se precisa, né, para desenvolver dentro do ano, e nas aulas presenciais. Por isso dessa questão, senhores pais, e a gente já falava lá, né, antes, no nosso primeiro encontro, de deixar abertas as câmeras. E a Francisca também entra de vez em quando nas turmas, mas essa semana a gente está aí mais assíduos nas turmas, e vou dizer para vocês, é outra situação as câmeras abertas, né? Quando entra, a gente pode ver o rosto dos alunos, você pode, né, conversar com fulano, ai, que saudade de não sei o quê, né? Então, eles fazendo as atividades é outra situação, é outro tipo de aula,
né? Tanto para eles participarem, como para o professor também ministrar essas aulas. Então, a importância, a gente sabe que eles estão na adolescência, que às vezes acordam, né, daquele jeito e não querem abrir, mas é bem importante. Por isso que a gente pede assim, se tiver algum problema, como às vezes acontece na internet, não conseguiu abrir câmera, que nos comunique imediatamente lá na escola, que a gente já avisa o professor, né, para não ter problema. Mas a gente vai continuar exigindo a questão das câmeras abertas, porque assim, ó, nessas duas, nem completamos ainda as 2 semanas de retorno, mas já teve uma modificação nas aulas, assim, ó, de praticamente 100% do que nós tínhamos, enquanto a interatividade, né, do professor, do aluno, e quanto a aprendizagem também, né, que temos certeza que vai ser bem mais significativa nesse período. Bom, então, como a gente já conversou, estruturamos as nossas avaliações dentro das pontuações. Teremos 2 avaliações que serão online, ou seja, nessas nossas aulas do Meet, né? Os professores já estão explicando como é que vai funcionar. Alguns vão utilizar o formulário, mesmo dentro da plataforma do Google, outros vão fazer em questões orais, outros vão fazer com as avaliações do positivo, mas cada professor está explicando individualmente, né, dentro do seu componente curricular, como que isso vai funcionar, como que vai ser feito. Mas 2 avaliações, então, de forma online. Teremos recuperação paralela. Então, aí, para quem não foi muito bem no primeiro trimestre, fiquem tranquilos que tem como recuperar. E é uma coisa que a gente está sempre conversando com eles. Façam as atividades, realizem aquilo. Agora está bem mais condensado, né? Bem mais estruturado. Então, assim, não tem por que não fazer. Esses dias eu estava conversando, entrei com no 3º ano, né, que aí você sabe, uma turma finalista, a gente conversa bastante, e eles falando para nós, prof, que coisa boa, agora, né, além, claro, das aulas, a gente tem tema, a gente tem atividade para fazer, mas agora a gente está conseguindo pesquisar, a gente está conseguindo ir além, né, das atividades. Então, assim, ó, instigando para isso, vamos aproveitar para tirar desse momento que a gente está, né, algo bem significativo e que eles consigam ir além, né? Porque é isso nós acreditamos. Obviamente que não é como presencial, mas a gente vai ter bastante surpresa nesse sentido, assim, porque o que, enquanto corpo docente, nós aprendemos nesse pouco tempo, né, com tudo isso, é muito significativo. Então, isso é positivo, a gente tem que tirar desse momento. E a gente crê que os alunos também, nesse novo formato aí, também, né, e irão ter essa aprendizagem que a gente acredita que vai ser também significativo. Então, reestruturamos. Amanhã eu já estou enviando para vocês, da mesma forma que a gente tinha na sala de aula, os calendários, né, com as datas de apresentação de trabalho, das provas de cada disciplina. Então, para cada turma, nós vamos enviar, a partir de amanhã, a gente está enviando esse calendário, com as datas, que daí, né, fica bem melhor para eles se organizarem, para vocês também saberem quando que tem avaliação, quando que tem um trabalho para apresentar. Então, nesse calendário vai estar toda estruturada as avaliações que eles têm nesse trimestre. E para o outro também vai ser organizado desta forma. Se alguém quiser imprimir, a gente sempre coloca, né, para imprimir, porque daí fica visível ali na frente. Se quiserem também, a escola dispõe para imprimir, né, deixa disponível para vocês, se vocês quiserem impresso também, esses calendários. Mas amanhã nós vamos enviar pelos grupos de WhatsApp dos pais, para todas as turmas, tá? As profs aí estão também reorganizando, como nós tínhamos presencial, Feira das Descobertas, nós tínhamos aí a Expo Ciências, claro, né, bem de uma maneira diferente, mas vislumbrando a questão que nós acreditamos muito, que é a da pesquisa, né, de fazer os nossos alunos pesquisarem, de irem além nesse sentido. Então, dentro da área das ciências da natureza e matemática, as profs desenvolveram, junto aí, também um trabalho nesse sentido, que isso também vai ser interdisciplinar, então, o que esses alunos pesquisarem vai valer para essas áreas, né, então, divide, então, é menos já trabalho para os alunos, porque, na verdade, eles fazem para dividir aí com 4 componentes curriculares, mas as profs também estão avisando e estão explicando nas turmas.
vão trabalhar com os artigos científicos, né, nós retornamos aí, né, nesse trabalho, então vai ser um trabalho bem especial também com a apresentação, né, utilizando também o que a gente tem em mãos, que é essa ferramenta, e daí eles falam, mas tem que fazer em grupo, mas da mesma forma, nós vamos fazer em grupo, mas nós não precisamos nos reunir, né, porque hoje nós tem o WhatsApp, enfim, tem várias maneiras virtuais de nos organizarmos, e é isso que a gente quer que eles também façam, mas as profs estão orientando também. Vai se chamar Fórum Científico agora, não vai ser Expo Ciências, porque a gente não tem mais aquela parte, né, de exposição, mas é na mesma configuração na área da pesquisa. O desafio Enem, que é um desafio que nós estamos proporcionando no primeiro, segundo e terceiro ano do médio, a gente coloca como nome de Enem, mas eu quero esclarecer, assim, que ele não é vislumbrando apenas a avaliação do Enem. Obviamente, né, que as questões que se trabalham foram questões tiradas. Mas é importante a gente salientar que eles precisam participar, porque o que é, na verdade, esse desafio Enem? São as competências e habilidades que eles precisam ter lá no final, quando vão sair do ensino médio. É isso que nós trabalhamos. E agora, numa configuração bem diferente, hoje nós tivemos aí a presença do professor Nederson, não sei se vocês conhecem, o professor aí que faz parte do Garra, né? O Garra é nosso parceiro, tem uma parte aqui na escola, mas são professor de cursinho, então com uma experiência enorme, veio conversar com eles, ficaram aí 40 minutos numa aula maravilhosa, né? Então, se vocês puderem sempre estar incentivando os filhos de vocês a participarem dessas aulas, é um ganho muito grande, porque a experiência é enorme em torno disso, né? E ainda mais com esses convidados agora que a gente está nessa nova configuração, e cada aula está sendo diferenciada nesse sentido. Além dos nossos professores, né, nós estamos já aproveitando essa plataforma, que tem maior facilidade, porque não tem o deslocamento, de trazer profissionais, né, de fora, de professores também que têm uma vasta experiência nesse sentido. Então, a gente pede também para que vocês, né, incentivem para os alunos participarem. São todas as quartas-feiras, o Desafio Enem, das 8 até as 9h45 da manhã, tá? Quanto a isso, a gente só fala, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, se conversaram, o que também acharam nessa questão desse reinício aí do nosso segundo trimestre. A gente também gostaria de ouvir um pouquinho os pais, de conversar um pouquinho nesse sentido. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Senão eu vou falando. Eu gosto bastante de falar. Também desenvolvemos, né, desde o primeiro ano, claro que agora mais sutilmente, e a gente está indo bem, mas desde o primeiro ano, até sexta-feira, nós temos a presença aí de um convidado que vai trabalhar um pouquinho com o primeiro ano, dessa vez, mas o primeiro e o segundo nós desenvolvemos a orientação vocacional e profissional, que é um projeto que a gente já faz mais de 5 anos dentro da escola, que nós desenvolvemos com esses adolescentes. Segundo ano está desenvolvendo também, junto com a Cassiele, né, aí atividades para elaborar o perfil deles, então são atividades que eles estão fazendo, até eles têm que entregar até sexta-feira, várias atividadezinhas aí que estão indo. O terceiro ano é dentro da perspectiva que a gente traz profissionais, que eles mesmos já selecionaram de diversas áreas para virem conversar. Estamos também desenvolvendo esse projeto aí, ao longo das nossas aulas, vamos encaixando. Dia 19 agora, é muito importante que todos participem, o Desafio Enem ele vai ser numa configuração diferente, né, bem diferenciada, bem nessa perspectiva de orientação vocacional e profissional, nesses tempos, né, nossos de pandemia, saber que o nosso objetivo, que a gente vai passar por isso, ajudá-los, o nosso objetivo sempre é estar ajudando os nossos alunos nesse sentido, né, e incentivar, a gente sabe que é todo dia, mas vai ser uma atividade muito legal com os profissionais aí do positivo, do nosso sistema positivo de ensino. Então, o pessoal lá de Curitiba, que vai estar trabalhando no Desafio Enem, dia 19/8, mas eu envio para vocês direitinho esse convite quando chegar mais próximo. Ó, se vocês deixarem, eu vou falando.
Vamos conversar um pouquinho aí. Quem é que abriu antes ali? Acho que é a Patrícia? Hein, Patrícia? Oi, Tudo bem? Tudo bom? Ai, que bom! Tudo jóia. Saudades? muitas. Viu, Adri? Saudades. Sobre o desafio Enem, o João Vitor reclama que não tem muito a ver, ele não acha sentido ele participar, porque ele Ah, disse mas é que muito bom. Agora tu as diz que tu questões ele não sabe nada e não sei o quê, não sei... não, Ah, que diz para ele assim que tu ouviu a prof. Adri falando e que quando ele não souber, ele tem que perguntar, porque isso que é, né? Porque assim, o que que os professores falam? Ó, bem bom, porque não é as questões selecionadas para o desafio não é exclusiva assim, do terceiro ano, do segundo ano ou do primeiro, né? São competências, na verdade, porque não é conteúdo específicos que todas as turmas já têm conhecimento, não importa se ele está no primeiro, se ele tá, entendeu? Então é importante, se não sabe, tem que perguntar, mas, prof, eu não entendi, né? Eu não tive esse conteúdo e a prof vai explicar, por isso a importância deles participarem e dele falar. Eu acho que agora no retorno ele não entrou ainda, né? Eu não não. lembro, eu não lembro, porque eu sempre, eles entram, eu que recebo ali nas salas, eu não lembro dele. Mas diz para ele, prof. Adri disse que vai te esperar quarta-feira que vem, vai te chamar. Eu não consegui convencer ainda. Deixa, senão diz pra ele, a prof. Adri vai te chamar e vai estar gravando, vai começar a te chamar, João, sabe o que a prof. Adri faz? Tá bom. Tá? Tá, Vamos, isso aí. eu tento. Tô Sim, tentando, mas sim, não, mas a gente sabe, né? Mas é importante a participação deles, até para eles irem, né, se familiarizando com a sim. situação. Vamos. Eu até queria que ele fizesse o Enem uma vez, logo, né? Mas esse ano daí eu acabei não escrevendo, Aham. por causa da Hoje, pandemia. nessa conversa, assim, que a gente teve ali com o professor Nederson, ele até colocou, é importante. Claro, não é algo, né, que seja essencial, mas sabe por quê? A gente, trocando essas ideias, por isso que é bem, porque, claro, a gente vai trabalhando, vai preparando eles, só que o momento que eles vão lá, e a gente que sempre vai, né, recepcionar essas turmas, a gente percebe, como no segundo dia há desistência de alunos, por quê? Porque eles têm, na verdade, 3 minutos para cada questão. Então, quando sentam lá, gente, né, eles têm aquelas 4 horas e meia, 5 horas, para fazer uma prova, a experiência é única. Então, quanto antes eles tiverem essa experiência de participar, né, inscrevam para eles ter essa experiência, né, de saber como é que é estar naquele momento, naquele horário para fazer. Não escrevi esse ano por causa da pandemia, fiquei com medo. Uhum. Não, sim, a gente sabe, né? Esse ano é tudo atípico, mas a gente vai passar, e essa experiência, assim, de fazer antes do terceiro ano é bem importante para eles, bem importante, que daí eles já criam essa experiência, né? E de fazer. Hoje foi muito falado, assim, desde o tipo de questão, não ficar se prendendo, porque tudo isso eles precisam saber, né? Que tipo de questão que eles têm que se prender, já que eles têm um tempo estipulado para fazer cada uma das questões, né? Como que eles, então, esses macetezinhos, assim, é importante eles irem desde agora, fixando, para não chegar na hora, porque, né, dá um pânico, dá porque eu nunca fiz, então é importante. Vamos começar. Isso aí, a gente está aí para auxiliar também. Então, tá bom. Mais alguém? Importante escutar vocês também, até para as nossas avaliações, né? De como está indo, de como sentiram esse segundo trimestre. Nenhuma dúvida? A gente sempre está à disposição, né? Às vezes acontece alguma situação assim individual, também
podem ligar para a escola, a gente está sempre, né, auxiliando, praticamente nós estamos lá todos os dias, se a gente não está, a gente retorna, né, novamente, para conversar com vocês. Francisca, mais alguma coisa? Não, eu fico aqui no cric, 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 cric. Acho que seria isso, né, Adri? As informações e a gente se coloca à disposição para as dúvidas, né? Porque, como é tudo diferente, também as dúvidas às vezes são diferentes, né? Então, vocês tendo qualquer dúvida, fiquem muito à vontade em nos procurar, né? E a gente está à disposição, né? Tentando fazer o melhor. Exatamente. Acho que seria isso, então, Adri, vamos encerrando, agradecemos a presença de vocês, né? Agradecemos a disponibilidade do tempo, né? Desejamos, então, uma excelente noite, um bom final de semana, né? Que tem um restinho de semana ainda. É, Final de semana mesmo, né? Quinta e sexta. isso aí. Então, estamos aí para qualquer necessidade de vocês. Então, boa noite. Um abraço para todos. Obrigado pela presença novamente. A gente que agradece, Heloísa. Isso aí. Boa noite. Boa noite.